Bom dia, pessoal. Hoje é dia 6. Neste dia, concentre-se na mudança de estrutura da consciência, da densidade da concentração devido à percepção de objetos remotos. Esta forma de concentração é conveniente quando você quer que o evento desejado aconteça em algum lugar determinado. Você precisa apenas concentrar sua consciência exatamente neste lugar. Este método pode ser usado com sucesso quando, ao contrário, você não quer a realização de alguma situação em algum determinado lugar que você entenda como desfavorável. Neste caso, você tem que dissolver a informação negativa. Dissolver significa desconcentrar, tirar a sua consciência desse lugar. Como resultado, aparecerá uma rarefação que traz a não realização de uma situação desfavorável. Blá, 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 blá. Quanto mais partes remotas da sua consciência você usar para colocar a informação, melhor será processada e o evento desejável se realizará plenamente. Ou seja, a gente vai para onde a gente quer e por exemplo, né, eles dão o exemplo de que a gente tem 2 cachorros dentro de nós, o da raiva e do amor. Qual que a gente vai alimentar melhor? Esse vai ser o mais forte. Então, ao invés de a gente ficar focando no obstáculo, na dificuldade, no sofrimento, a gente foca no que a gente quer. É muito difícil esse exercício porque a maioria das pessoas não sabe o que quer. Mas se a gente sabe o que não quer, já é alguma coisa. A gente sabe que não é para focar naquilo. Difícil não focar no que a gente, né? Mas dá. A gente tem que aprender a focar no que quer. Tem que aprender a gostar de alguma coisa. Segundo exercício. 1954837. 1954837. 194321099. 194321099. E no terceiro exercício ele fala: depois de ter visto o mundo como se estivesse do avesso, você deve sempre saber que mesmo estando do avesso, qualquer mundo desconectado ou pressionado é sempre um mundo de unidade, harmonia e bênção. Você deve compreender que há sempre a harmonia de Deus por trás de todos os estados avessos, ambíguos ou não típicos do mundo. E você pode ter essa harmonia apenas a partir da consciência de que você sempre foi eterno e continuará sendo eterno. Nenhuma estrutura, nenhuma informação vai mudar esta vontade de Deus. Então, pode ser o problema mais louco do mundo, mais assustador, que um dia a gente vai ver a harmonia dele, o entendimento, por que aquilo aconteceu. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, que a gente vai ver que as pessoas depois vão, por exemplo, no meu caso lá no tribunal, que não é um problema tão horrível assim, é horrível para mim, mas não é uma coisa tão, não tem morte, não tem uma coisa terrível assim, mas o que eu vou vendo quando mais eu mudo a estrutura da minha consciência, quanto mais eu vejo, eu foco no que eu quero, mais eu entendo que eu fui vítima, mas que os meus algozes também são vítimas. Vítimas de um entendimento errado do mundo. Vítimas, no caso deles, que eles precisam explorar e maltratar as pessoas para serem felizes, para serem respeitados ou para serem admirados, porque eles estão focados nos pais, no passado, que também achavam que era dessa forma, explorando, abusando, que tinham respeito, as brutas. E aí eles ficam infelizes porque isso não resolve e eu também, né, explorada, abusada no sentido de me aposentarem precocemente, falarem coisas horríveis a meu respeito dentro de um consultório. Hoje em dia, né, porque era uma equipe de médicos fazendo uma análise de mim.
Então eles falaram que eu era psicótica, com mania de depressão, de perseguição, porque eu falava que essas pessoas me perseguiam. E perseguiam mesmo, porque eles queriam que eu me submetesse às regras deles. E eu não fiz isso, eu me submeti às regras do trabalho que eu trabalhava para o tribunal e não para essas pessoas. Então eu não me submeti e por isso eles me perseguiram e perseguindo, eu anos e anos me mandando para lá e para cá, me chutando, me tratando igual um bicho. Então no final eu tive depressão, fui para licença médica e na licença médica eles falaram que eu era psicótica. E eu gritava 2 anos de licença, 2 anos fazendo perícias, 16 perícias, 15 perícias, mais uma judicial depois que eu entrei com o processo. E sempre eles julgando na minha cara que eu era doida, que eu era isso, que eu era aquilo, mas que era para eu voltar a trabalhar. Eles falavam absurdos e falavam que era para eu voltar a trabalhar. E eu falava, se eu sou tudo isso, eu não vou voltar a trabalhar. Mas eu falava, eu não sou tudo isso, eu sou saudável, eu não sou doente. Vocês é que estão me perseguindo e eu não vou voltar a trabalhar porque vocês vão me perseguir e vão acabar comigo. Não é porque eu não queria trabalhar, é porque eu tinha medo deles mesmo. Hoje em dia, com esse exercício de expansão, de mudança na estrutura da consciência, eu consigo entender que uma perícia é muito pouco. Os médicos olhavam para mim e tinham que resolver o problema em mim. Eles não podiam falar, olha, tem uma estrutura maior de perseguição, porque eles eram médicos daquele lugar. Eles tinham que ter contratado outros médicos, mas esses outros médicos também não iam discutir com a relação lá com o tribunal. Então, o que eles fazem? Inventam uma doença para a pessoa. Porque eles não podem falar, olha, o sistema todo está doente. O sistema, né, as pessoas, a gente faz concurso para trabalhar de verdade. Mas os cargos mais altos de diretoria são sempre com comissão e sempre de amigos. Eles não fazem concurso para esses cargos, então eles não estão habilitados para esses cargos. Então, eles vão perseguir quem quer trabalhar. Ou você se adapta e não trabalha e fica lá vegetando a sua existência inteira, ou você questiona. Eu sempre fui muito submissa, eu sempre fiz tudo muito certo, mas eu não sou submissa a maltratar as pessoas. Então, quando tinha que fazer maldade com outras pessoas, ou ser conivente com a maldade deles, isso eu não fiz. Então, eles me perseguiram e para todo lugar que eu ia, os diretores já sabiam, entre aspas, quem eu era. Então, já vinha com castigos e castigos e castigos, mas eu não entendia. Eu não entendia, porque eu estava lá para trabalhar. Eu estava lá para... Por que eu estava sendo tão perseguida e maltratada? Quando eu falava que eu era perseguida, eles falaram isso, que eu tinha psicose com mania de perseguição. Mas me aposentaram e não me deram os meus direitos. Daí dá para ver a perseguição. Porque se eu fosse doente mesmo, eles tinham que me dar os meus direitos, a minha aposentadoria integral. E eles tiraram 2 partes da minha aposentadoria. Essa é a minha briga na justiça. Então, com essas concentrações todas, eu consigo agora entender e harmonizar e ver, como ele fala, a harmonia onde ela não está, mas estará, que é a harmonia do desenvolvimento. Eu consigo entender que tem a bênção de Deus nessa confusão toda, porque tem as nossas escolhas e a nossa ignorância, e a gente vai buscando o esclarecimento. Mas para ter esse esclarecimento eu preciso desses exercícios, porque eu preciso sair desse ciclo que não me levava a lugar nenhum, não me dava entendimento da coisa. Quando eu mudo a estrutura da minha consciência, quando eu começo a perceber as coisas com mais distância, eu consigo colocar que eu sou uma pessoa, um ser eterno, que tem o menos infinito, o mais infinito na minha vida e não só o aqui e agora. Quando eu faço todos esses exercícios, eu consigo entender o entendimento errado dessa situação.
Então eu consigo sair dessa situação tranquila, feliz, em paz e sem julgar e questionar as outras pessoas. Só sabendo que elas estão entendendo errado, que elas fazem, e eu também posso fazer maldade com alguém sem entender, quando eu estou no entendimento errado do mundo. E se eu estou conseguindo falar isso aqui hoje e agora, é porque eu realmente estou conseguindo, estou trazendo para a questão física. Eu já consigo falar sobre isso, eu já consigo expressar sobre isso, eu espero que você entenda o que eu estou falando. Porque isso já é um super avanço. A gente tem um incômodo, a gente tem um sofrimento e não sabe falar sobre ele, não entende e sofre, mas fazendo esses simples exercícios a gente vai conseguir, cada um de nós. Essa é a meta. A gente ficar maior que o problema e ser a nossa existência verdadeira. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.